De acordo com a turma do Bolsonaro, a pesquisa no Brasil é gasto, não é investimento. E se a gente continuar com esse tipo de mentalidade, a gente nunca vai conseguir sair do patamar atual. Nós precisamos lutar pela democracia, nós precisamos lutar pela manutenção dos direitos pessoais, trabalhistas, das mulheres, da comunidade LGBT e da população brasileira como um todo. Nós precisamos votar pelo direito à Amazônia de existir e realizar os serviços ambientais estratégicos para o Brasil que a Amazônia realiza hoje, ao invés de destruir a Amazônia e trocar uma floresta exuberante com valor inestimável por campos de soja ou por pastos de gado, como alguns candidatos estão propondo. Então, é a nossa vez, é a vez de dar a virada, é a vez da gente votar conscientemente pela liberdade, contra o autoritarismo, contra o fascismo, e este momento é histórico para o Brasil. Mikiya Muramatsu, sou professor sênior do Instituto de Física da USP. Estou na universidade há mais de 50 anos e já vivi várias situações de medo e constrangimento no período autoritário. É preocupante a possibilidade da volta desse ambiente de medo e risco à vida democrática. A ditadura, além de todas as outras atrocidades, roubou o direito de pensar. O mesmo aconteceu com vários colegas e amigos de meus pais da Universidade de São Paulo e de muitas outras instituições. O Brasil perdeu diversos médicos, pesquisadores, professores, cientistas que contribuíram com seu conhecimento e deram boas contribuições em outros países, não ao Brasil. O fim da ditadura viu a elaboração de uma Constituição democrática que instituiu o direito universal à educação e à saúde, no caso o SUS. Estamos ainda em processo de construção dessa universalização, que incluiu, nos últimos anos, uma ampliação impressionante da universidade pública. Vários dos físicos que fizeram seus doutorados comigo estão hoje contribuindo para o desenvolvimento do país, através da formação de jovens que anteriormente não tinham acesso à universidade, no Piauí, no interior do Amazonas, no interior do Mato Grosso, no interior do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. A liberdade de pensar e debater, de ser e de fazer, é essencial para a construção de um país justo e democrático. Diante das ameaças que pairam ao livre pensar e à liberdade de ser, diante do risco de perdermos os melhores de nossos jovens, os melhores de nossos pensadores e educadores, eu declaro meu voto em Fernando Haddad no próximo domingo. Pessoal, o que a gente tem que pensar é o seguinte: nós temos que ser a favor da universidade pública e gratuita. Isso é fundamental nesse país com tanta desigualdade. E a gente tem que ser a favor da liberdade, sabe? Senão vão me proibir de estudar mecânica quântica porque eu sou mulher e eu não posso. Como é que é? Não pode. Então a gente tem que pensar num país que tenha liberdade para as escolhas pessoais. Todo mundo tem que ter direito de ter suas próprias escolhas. Gente, é impossível apoiar o Bolsonaro. Não é nem o caso de falar sobre as ideias econômicas dele, sobre economia, que eu não gosto, mas é porque ele é um candidato que não se qualifica para participar de um processo democrático. Ele apoia a tortura, ele apoia a ditadura, ele é contra minorias, ele é contra mulheres. E tudo isso tira dele a credencial de um participante no jogo democrático. Então, assim, a gente está passando por um momento de extrema polarização no país, né? E grande parte dessa polarização foi criada por um fomento à intolerância, a ódio, a violência. A gente não pode ser, de forma alguma, conivente com esses princípios, né? Ele votou a favor do congelamento do orçamento público federal, que já está comprometendo a saúde, a educação,
a pesquisa e serviços públicos estratégicos e essenciais para a população. Ele anuncia medidas que podem destruir a floresta amazônica e que vai trazer danos irreparáveis para a população brasileira e mundial. Eu não voto em Bolsonaro, e as razões são muitas. O autoritarismo, o desrespeito à legalidade e às instituições estabelecidas. Eu não voto em Bolsonaro porque ele busca trazer de volta os anos de chumbo, porque ele tenta armar uma população que não é treinada para tal, e como se esse fosse simplesmente a solução para os problemas da violência que tem raízes sociais tão sérias. Eu não voto em Bolsonaro porque ele despreza as minorias, porque ele não respeita as mulheres. Eu estou com 68 anos, não esperava ver o que eu estou vendo agora nesse meu país. Não acreditava nunca que nós íamos ter uma campanha de um cara que se baseia no ódio aos outros, ódio no diferente. E isso que ele prega, e as pessoas parecem que estão querendo isso. Como é que pode metade dessa população do país ir atrás de um cara que prega o ódio, a matança?